Em outra reflexão, eu comentei a respeito da conversão, da importância da conversão com base nos ensinamentos de Jesus Cristo, em que, dizendo a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E enfatizei que conversão é mudança de direção, no caso, é mudança de vida, é a troca de uma velha vida para uma nova vida, experimentando agora a convivência, de um modo geral, digo eu, com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas para que haja essa conversão, essa convivência, será importante uma verdadeira conversão. Não basta que tenhamos um convencimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, não basta que pensemos em coisas bonitas e belas a respeito de Deus. Haverá a necessidade de estarmos tendo o convencimento pessoal, sou eu que vou estar convencido de que sou de fato pecador, e pelo fato de ser pecador, eu não tenho condições de me relacionar com Deus. De outra forma, eu não tenho o direito de ir morar com Deus lá no céu. Então é importante que haja essa conversão, esse convencimento de que sou pecador. E quando isso acontece, então eu estou abrindo o meu coração para estar na convivência direta com Deus. Aí então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, melhor dizendo, os versículos 20 e em seguida, ele vai dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? Ou não sabeis? Quer dizer, se eu deixo as coisas acontecerem de qualquer maneira, se não há uma atenção, não há um cuidado da minha parte, certamente eu não estou dando provas de que houve essa conversão, de que de fato eu mudei de direção. Enquanto o ser espiritual que somos não se submeter ao Espírito Santo de Deus, crendo na revelação que nos traz da graça de Cristo, e graça, vou repetir, é favor imerecido, a salvação não ocorreu ainda. A conversão não se deu. Então é importante que consideremos isso. E Paulo, ele é taxativo quando está falando sobre a questão da salvação. Ele é taxativo, ele quer marcar presença e nos fazer entender esta realidade. Ele escreve então, como disse em 1 Coríntios 6,19, e diz exatamente isso: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. O mais importante e interessante é saber exatamente isso. Nós não somos mais de nós mesmos, uma vez que fizemos a conversão, que mudamos de direção, que temos essa nova vida, não somos mais de nós mesmos. É muito interessante estarmos certos desta realidade. E Paulo fala sobre isso dele mesmo, não é? Diz: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ele não era mais dele, ele não fazia mais aquilo que de fato ele tinha vontade de fazer. Ele estava sacrificando ou mortificando a carne, em outras palavras, ele coloca exatamente essa questão. Então, quando abrimos o nosso coração e recebemos a Jesus como Salvador, certamente estaremos salvos por Cristo, mas Ele tomará conta do nosso corpo. Salvos por Cristo,
mas Ele tomará conta do nosso corpo. E isso é muito importante considerarmos. Ou então vamos viver uma vida de qualquer forma. Isso não é bom. Isso não é aceitável, nem por Deus, nem por Jesus, nem pelo Espírito Santo de Deus. É importante que Ele também coloque a necessidade da morte carnal. E a morte carnal, quando eu estou mortificando a minha carne, pela presença agora de Cristo Jesus, essa morte carnal não deixou de ser o nosso fim. Quer dizer, eu não acabei aí. Pelo contrário, a morte carnal abre, uma porta que me leva à eternidade. E então é importante que essa morte aconteça. Ou então, eu não tenho a perspectiva da eternidade. Biblicamente falando, eu não tenho eternidade, uma vida eterna com Deus. Perdi a maior chance da minha vida. E então é importante que eu considere isso. Todos os que são guiados, olha o que diz o texto em Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados são filhos de Deus. Então é importante que permitamos que Deus, que Jesus, o Filho de Deus, dirija as nossas vidas. É muito séria essa questão e ela precisa ser considerada de uma forma muito especial. Muito especial. Em sua carta aos Gálatas, certamente, Paulo vai longe, afirmando nossa filiação divina, declarando a tríplice participação da Trindade em nossa adoção como filhos. Não é um ou outro, é a Trindade, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, juntos nos adotando. E olha que diz então esse versículo em Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Que significa Pai querido, ou ainda Paizinho. Olha aqui, tratamento dócil que Jesus tem para com Deus, o seu Pai, que é também o nosso Pai. E é verdade que esse Jesus, ao perceber os momentos mais difíceis da nossa vida, diz o texto, nesses momentos mais difíceis da nossa vida, uma vez que estamos sendo guiados por Jesus, Ele roga por nós. Ele roga da maneira mais íntima e mais pessoal. Nessas palavras tão gostosas de ouvir. Abba, Pai, Paizinho. E em Cristo Jesus eu me tornei filho de Deus. E posso dizer a Deus, Paizinho. Abba, Pai, Pai querido, eu preciso da tua ajuda, eu preciso. Nós somos eternamente carentes das bênçãos de Deus. E então, como filhos de Deus, não perca a oportunidade de clamar também a Deus, porque Jesus, o nosso Salvador, faz isso por nós. Clame a Deus nas suas horas difíceis, nos seus momentos de dificuldades e, claro, nos momentos de alegria. Claro, temos que ter e manter diariamente essa convivência com Deus. Abba, Pai, Paizinho. Pensa nisso. É muito importante para o nosso viver diário e um viver com tranquilidade, na certeza de que estamos indo no caminho certo. E daqui a pouco estaremos indo à presença dEle para viver com Ele eternamente. Eu disse, pensa nisso e que Deus te abençoe.